Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma formação, uma reunião de trabalho, né, onde nós iremos aí dialogar acerca das questões que envolvem a educação ambiental, tema, né, muito pertinente e sempre em alta, muito necessário. Inclusive, nesse contexto pandêmico, né, nós temos aí uma questão bastante latente. Eu me chamo Natália, PCNP de Ciências, acredito que vocês se recordem, né? Como eu estou aqui sozinha, né, na sala, eu vou tirar a minha máscara para melhorar o áudio de vocês, tá bom? Isso, assim, agora fica melhor para que vocês possam me ouvir, né? Nós preparamos aí, então, pessoal, uma apresentação para vocês bastante extensa, né? Nós temos bastante conteúdo para conversar hoje. Nossa formação irá, então, das 8h30 até o meio-dia, como previsão, né? Nós teremos aí a participação dos nossos queridos PCNPs, com suas contribuições dentro das suas áreas, dos seus componentes. E nós teremos também hoje uma participação da equipe, né, da Prefeitura, da Ecosasco, né. De antemão eu já deixo aqui o nosso agradecimento a essa parceria e a propositura, né, desse trabalho conjunto. Nós preparamos aí uma pauta, né, bastante curricular, mas nós também vamos aí, né, trabalhar com as questões dos serviços aos quais vocês podem recorrer, né, enquanto munícipes, e também, né, trabalhar a questão da socialização de todos esses serviços no ambiente escolar, que se faz muito necessário. Rani ou Dai podem subir aí a nossa apresentação, lá com a nossa abertura, por favor. Bom dia, professores, estou vendo aqui no chat, pessoal mandando bom dia, sejam bem-vindos. Então, logo no início, né, a gente deixa aí o agradecimento em nome do dirigente William Watt, o agradecimento em nome da nossa diretora do Núcleo Pedagógico, da Débora Iliar. Já acredito que ela vai entrar para dar aí uma palavra com vocês, né, como é de praxe. E o interessante, pessoal, é que a temática, ela será também, né, desdobrada em ATPCs. Então, nós temos aí uma pauta bastante robusta, temas totalmente pertinente ao nosso contexto e que também, né, será desdobrada aí nos nossos ATPCs, porque vocês sairão daqui com um propósito, né? Nós temos aí como público os professores da área de Ciências da Natureza convocados. Nós estendemos também o convite para esse momento, né, de formação para os gestores, para os professores também de todos os componentes, porque nós temos aí, né, a intenção de trabalhar em outros momentos a pauta, ok? Pode passar. E aqui eu gostaria de deixar o meu muito obrigada à minha equipe, aos meus colegas aqui do Núcleo Pedagógico, que aí abraçaram a ideia, que se mobilizaram para produzir, para estudar o tema, e estão aqui comigo e farão, né, também aí a sua contribuição hoje relacionada aqui à nossa reunião de trabalho, né? Muito obrigada, pode passar. Logo de antemão, né, para a gente iniciar esse diálogo, eu deixo aí já essa apresentação com a relação
a educação ambiental. E aí eu gostaria muito que os senhores professores compartilhassem comigo no chat, né, a concepção de vocês acerca do que é a educação ambiental. O que vocês compreendem como educação ambiental? Por favor, compartilhem aí no chat. E gostaria também de deixar aqui, né, uma contribuição quanto à questão, né, da sustentabilidade, quanto à questão, né, da escola sustentável. A gente costuma dizer que a questão da sustentabilidade é uma responsabilidade socioambiental, né? Pensar tanto nesse contexto, né, do ambiente, quanto nas interações humanas entre si mesmo e entre esse ambiente. E quando a gente fala no contexto, né, de trabalhar toda essa temática dentro da escola, a gente não pode deixar de pensar que nós estamos formando, né, pessoas em todos os seus aspectos. Nós estamos falando de uma educação integral e a gente tem que sempre trabalhar de maneira consciente essas temáticas, né, de preservação, de pensar, né, numa escola promotora desse conceito. E aí os nossos desafios, né, que nós enfrentamos são, com certeza, né, como trabalhar essa escola autossustentável sem ações sazonais, sem que elas, né, não tenham aí uma vida, para que elas não tenham uma vida efêmera, esses projetos, essas aulas, esses momentos, né, de contemplação, de estudo e de disseminação, né, das temáticas, para que ele seja, né, um projeto, uma propositura da escola permanente. Então, a gente pode perceber que esse é o nosso desafio. Estou vendo aqui, né, no chat que o pessoal já começou a contribuir. O professor Vitor colocou lá que é o ensino da utilização responsável de bens naturais, sempre visando futuras gerações. Perfeito. A professora Viviane estava lá na tela. Professora Fabiana Nunes, educação ambiental é o pilar para se formar cidadãos conscientes para a vida. Perfeito. Professora Viviane, acho que ela voltou lá. Educação além do verde. Contexto social, histórico, cultural, econômico. Perfeito, Viviane. Essa sua contribuição, ela casa muito com a nossa fala aqui enquanto núcleo pedagógico. Vocês vão perceber que a nossa intenção, trazendo todos os componentes para essa contribuição, é sim fazer com que essa sua fala seja percebida, né, que a gente consiga ver, né, essa parte do contexto social, histórico, cultural, econômico e etc. Isso mesmo, gente. Muito legal a contribuição de vocês. Vamos passar. E aí, como eu já disse, né, nós vamos aí coordenar o nosso encontro, o nosso diálogo, né, o núcleo pedagógico e a nossa parceria com a Secretaria do Meio Ambiente no município. Gostaria de agradecer aqui, né, a principal, a Beatriz Fragata, né, que logo de cara, né, do gerente de planejamento, estudo e pesquisa do Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental do nosso município. Logo de cara abriu as portas, nos recebeu, aceitou a proposição e hoje trouxe aí a sua equipe, né, para esse diálogo. Rani, pode deixar a tela grandona no próximo slide, por favor. Isso. Então, vamos lá. Nós temos aí os objetivos específicos do nosso encontro, vinculados aí, né, claro, à educação de qualidade, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
Nós queremos aí promover uma formação continuada dos professores, inclusive nós iremos aí, né, trazer a temática novamente em ATPCs futuros, trabalhar a questão da educação ambiental. Nós vamos apresentar um trabalho integrado, né, como eu já havia dito, onde todos os componentes irão explanar acerca das suas contribuições específicas. E nós vamos socializar, né, o trabalho do Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental aqui da nossa prefeitura. E, claro, informar os munícipes acerca da gama de trabalhos oferecidos pelo órgão responsável pela manutenção de serviços relacionados ao meio ambiente. Né? Lembrando que, quando se fala do tema da educação ambiental, né, nós temos que lembrar que a gente está falando também de um ato, né, político, que está relacionado àquilo que, né, nos remete ao bem público, a nossa vida com relação à nossa vida comum, as regras, as leis e, sobretudo, né, o ato de decisão que afetará aí, né, as questões futuras inerentes à nossa existência. E quando a gente fala nessa questão de decisão, pessoal, a questão da educação ambiental, ela está totalmente atrelada a isso, porque nós devemos compreender qual é a nossa influência enquanto ser humano nesse meio ambiente, né, nesse meio social, nesse meio de relações tão intrínsecas, para que a gente consiga, então, tomar a decisão correta, pensando no bem comum, no futuro e na existência de todas e quaisquer, né, espécies, enfim. E lembrando, né, que nós devemos conviver de maneira harmônica, né? Na verdade, a chave para que a gente consiga resolver todas essas questões ambientais que assolam aí a nossa existência está, né, na questão do diálogo. Nós podemos, né, e devemos mobilizar o maior número de pessoas para a prática sustentável. Então, é isso que nós queremos a partir desse momento, né, deste encontro, que nós possamos dialogar, nós possamos transmitir aí, né, a questão de conceitos, conhecimentos, para que, claro, o nosso aluno, o nosso munícipe, consiga tomar a melhor decisão pensando nesse contexto, né, ambiental. Pode passar, por favor. E aí a gente deixa, né, uma reflexão logo de cara, que fala o seguinte: o homem destrói a natureza na justificativa de sobreviver. A natureza luta para sobreviver, para garantir a sobrevivência do homem. Então aí a nossa intenção é deixar esse conflito, né? Será que a gente precisa estar, né, nesse intenso conflito com a natureza, com as questões ambientais? Será que nós, enquanto, né, homem que raciocina, que tem a capacidade, né, de compreender tão bem, né, as nossas ações, o valor das nossas ações nesse meio, precisa estar nesse intenso conflito? Pode passar. A nossa reunião ela vai estar, então, dividida nesse primeiro momento, onde a diretoria de ensino, né, na figura do núcleo pedagógico, irá conduzir essa fala, onde a gente vai trabalhar o conceito da educação ambiental. Nós vamos contextualizar o programa de alfabetização ambiental da SEDUC, em parceria com a CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Nós vamos falar um pouquinho sobre a edição deste programa,
né, de 2021, que tem o objetivo de tratar dos resíduos sólidos e conservação da biodiversidade. E nós vamos também falar sobre educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino. Aqui, pessoal, nós vamos falar sobre, né, o projeto integrado, né, nós vamos falar um pouquinho aí para vocês como, né, a gente consegue observar o tema dentro de todos os componentes e disciplinas, ok? No segundo momento, pode passar, nós temos aí, né, a fala dos nossos parceiros, onde eles irão abordar os seguintes temas: Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, participação popular nas políticas públicas, coleta seletiva e reciclagem, roteiro da coleta seletiva, vamos falar sobre a limpeza, né, pública do nosso município, os 5 passos para essa limpeza, como, né, o tratamento e destinação final de resíduos, regulação e controle, educação ambiental que está contemplada no plano municipal e sobre os ecopontos, né? Então a gente vai seguir daqui com a nossa primeira pauta, que será realizada pelo núcleo, pela diretoria. Pode passar. E aí, logo de cara, a gente já inicia com um artigo da Constituição, né, Federal, que fala o seguinte sobre a política estadual de educação ambiental, né? Que ela deve ser um componente essencial e permanente da educação, devendo estar presente, né, em âmbito estadual e municipal, de forma articulada e contínua em todos os níveis e modalidades dos processos educativos. Aí a gente vai então para a lei, né, 9.795, que fala aí sobre, né, a questão ambiental, que ela se estende por meio, né, de processos dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Diz que ela é uma educação permanente, deve ser permanente a nível nacional e deve estar em todos os níveis e modalidades dentro desse processo educativo. Aí a gente vai para os princípios básicos, né, com enfoque humanista, holístico, democrático. Fala sobre a concepção, né, em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, socioeconômico e cultural. Fala sobre o enfoque à sustentabilidade, fala sobre o pluralismo, né, de ideias. Vejam que nós estamos citando aqui itens de uma lei que os senhores, né, contribuíram aí em suas falas logo lá no início. Então veja como o tema, né, ele tem aí aspectos a serem abordados muito amplos. Nós estamos falando aí de uma temática bastante ampla, que merece, né, um espaço específico dentro da escola para ser trabalhado. Aí nós vamos, né, para os artigos que fala sobre o poder público que nós temos, né, dentro da Constituição, de definir as políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, a promoção dessa educação, que fala sobre programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Depois, né, no mesmo artigo, ele fala aí sobre a comunicação de massa, né, que deve corroborar para a disseminação dessas informações e práticas educativas. Também fala sobre o papel, né, de empresas e entidades como instituições públicas e privadas na capacitação, né, de seus trabalhadores. Fala como a sociedade num todo, que
deve manter aí a atenção permanente à formação, né, desses valores e atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva. Pessoal, eu passei os slides porque a gente já havia, né, comentado lá no início sobre o que compreende, né, a educação ambiental, e vocês já haviam citado. Ali a gente já citou, né, que o programa de educação ambiental, né, a nossa formação enquanto, né, se trata deste tema, ela deve estender, né, a todos os níveis, tanto educação básica quanto educação infantil, fundamental, ensino médio, educação superior, educação especial, educação profissional, educação de jovens e adultos, e inclusive, né, eu gostaria de citar aqui, fazer, né, esse link com o eixo formativo que compreende a alfabetização científica que está prevista lá no novo ensino médio. Ele dá uma abertura muito grande para que a gente possa inserir a temática, né, nesse novo panorama educacional ao qual nós estamos aí, né, nos adentrando. E aí, também gostaria de citar, né, que a gente deve atender a esses princípios e esses objetivos, e a nossa intenção é que vocês, né, trabalhem bastante isso nos ATPCs, nas formações e a partir daí, ok? Aqui, pessoal, a gente já vai entrar então no programa de alfabetização ambiental, que compreende aí o Conhecer para Preservar. Este programa, ele é institucional, ele veio a ser desenvolvido desde 2019. Então, a SEDUC vem trabalhando, né, desde 2019 esse tema. Ele teve aí, né, um stand-by no ano de 2020 devido ao contexto, né? Devido à questão do Covid-19, mas em 2021 ele já foi retomado, então vocês podem ver que ele segue também a questão do contexto aí internacional, que fala, né, sobre a Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável. Fala sobre a década das Nações Unidas, né, com relação à restauração dos ecossistemas, né, que está aí na agenda da ONU e do UNEP. Fala também sobre, né, a Unesco, sobre a década das Nações Unidas, da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então, vocês podem ver que ela traz aí um contexto, né, bastante amplo com a visão internacional da temática e como ela está sendo abordada. Aí no próximo slide a gente só trouxe aí os ODS para que a gente pudesse também perceber aquilo que nós já citamos, né, como é amplo falar da questão, como é necessário ter essa visão bastante, né, clara de como todas essas ações, tanto social, quanto, né, educacional, quanto diversos aspectos, podem e vão influenciar nas questões referentes e inerentes à educação ambiental. E aí a gente vai dar uma ênfase, né, o programa dá uma ênfase no item 4, que é a educação de qualidade, no item 11, cidades e comunidades sustentáveis, no item 12, consumo e produção responsáveis, e no item 17, que são as parcerias e meios de implementação. Aí a gente vai então para o quadro de formações, né, do programa de alfabetização ambiental. Queridos professores, nós tivemos aí já, né, 4 formações acerca deste programa, formações que foram desenvolvidas lá no Centro de Mídias, com um público bastante amplo, né? O público dessa formação, ele compreende aí, né, tanto os professores, quanto gestores, quanto os PCNPs. Todos nós tivemos aí a oportunidade de acompanhar essas formações,
né? Lá no primeiro encontro do programa que aconteceu em fevereiro, nós tivemos aí um panorama geral, uma retrospectiva de toda essa temática, né? Uma linha geral do que aconteceu. Depois, no segundo encontro, ele deu uma ênfase, né, no segundo encontro que aconteceu lá em abril, uma ênfase na questão dos resíduos sólidos. No terceiro encontro, vejam que este terceiro encontro, ele é muito importante. Por quê? Houve, no terceiro encontro, uma proposição para as unidades escolares. O terceiro encontro trabalhou a questão da educação ambiental em como trabalhar a temática nos ATPCs. Tanto que eles trabalharam com 3 momentos aí nesse terceiro encontro. É uma pauta, né, bastante rica, um momento de sensibilização, contextualização e também com proposição para as unidades escolares, tá bom? Inclusive, pessoal, neste terceiro encontro, eles trabalharam com exemplos, né, de projetos realizados na rede. E olhem só, nós tivemos aí a participação de uma escola aqui do nosso município. Olha que interessante. Nós tivemos a participação da escola Armando Gaban, com um trabalho aí desenvolvido, né, na escola, na comunidade, em parceria com a Sabesp, relacionado a como preservar a água. Ó, estão vendo? Este é um print do terceiro encontro, onde aparece aí uma escola aqui do nosso município. O Armando Gaban participou, né? Eles foram citados, né, nesta formação, e aí vocês podem ver, né, o projeto deles. Eu já deixo aqui em meu nome, em nome da diretoria, os parabéns, pessoal. Dá muito orgulho, né, perceber e ver que nosso trabalho está sendo visto, nós estamos sendo citados. Parabéns. Volta lá naquela tela, por favor. Isso. E aí, pessoal, o quarto encontro, né? O quarto encontro falou sobre a preservação da biodiversidade. E nós teremos aí, para frente, né, o quinto e o sexto encontro ainda deste ano. O que eu gostaria de deixar aqui, pessoal, caso vocês não tenham, né, acompanhado alguma dessas formações, vocês têm acesso lá no repositório do Centro de Mídias, inclusive essa formação 3, que é muito importante, porque a partir dela, o nosso trabalho hoje aqui vai ser atrelado, né? Porque nós vamos aí propor aos senhores um trabalho também, ok? Então, caso vocês não tenham acompanhado o programa, vocês podem ter acesso lá no Centro de Mídias. É muito importante que, né, seja feito esse acompanhamento. O que eu gostaria de deixar também sobre o programa. Pessoal, o programa ele foi iniciado lá em 2019. Lá em 2019, né, eles trabalharam aí com o ciclo 1 e começaram a inserir, né, o programa dentro do ciclo 2, lá com sextos e sétimos anos, e o programa ele está, né, trabalhando paulatinamente com essa inserção, né, dos outros anos também nas proposições de atividades, tá bom? Então não se assustem quando vocês ouvirem falar lá que eles estão trabalhando principalmente com sextos e sétimos anos. A proposição é que ao longo aí, né, do cronograma, eles irão inserindo os outros anos também, tá bom? Isso, agora a gente vai então para a nossa proposição de prática educativa integrada. Aqui nós vamos trabalhar com todos os componentes. Então, nós vamos apresentando aqui para os senhores, né, proposições do tema dentro de todos os componentes e áreas. A gente vai passar, então, aí por ciências da natureza. Aqui, pessoal, eu fiz um recorte, né, aí do 7º ano, da habilidade, identificar as unidades de conservação existentes no território paulista, argumentar sobre suas características e importância,
em relação à preservação e conservação do uso sustentável, e também identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alteração nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema, e avaliar de que maneira podem afetar suas populações quanto às possibilidades de extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, entre outras. Aqui, pessoal, vejam que são habilidades bastante amplas, né, que podem ser aí trabalhadas de diversas maneiras, e quando a gente fala do tema dentro das ciências da natureza, vocês podem ver que a gente pode abarcar aí, né, trabalhar a temática em diversos anos, de diversas maneiras. É um contexto que, né, aí está presente, né, quase que no nosso currículo por completo. Aí a gente separou também a questão para o ensino médio, as habilidades serem amplas, sobre como a gente pode abordar, né, de diversas maneiras a temática. É isso mesmo, gente. E aí, como proposição aqui, eu vou deixar o estudo de desastres ambientais recentes, para que eles não se repitam e para que a gente estude também como nós estamos trabalhando atualmente essas questões, como nós estamos trabalhando para mitigar, né, os problemas causados por eles. E aí eu vou citar aqui alguns, né? Um óleo no litoral nordeste e sudeste em 2019, houve um derramamento. Um incêndio na Chapada dos Veadeiros em 2017. Brumadinho em 2019. Incêndio no Pantanal em 2020. Mariana, em 2015. Todos esses são exemplos que os alunos devem conhecer, né, através de uma pesquisa ou através de uma sensibilização com um vídeo ou até mesmo com artigos, né, de jornal, com entrevistas, etc. Todos esses desastres, né, podem ser utilizados aqui para se trabalhar essas habilidades, para que a gente trabalhe, né, desde lá o seu motivo, né, a sua causa, e agora toda essa problemática, né, com o desastre do meio ambiente, como o homem vem trabalhando para mitigar tudo isso, ok? Aqui, pessoal, a ideia é só para que a gente tenha aí, né, um trabalho que irá ser bastante amplo, para que a gente possa compreender, né, como os outros componentes podem atrelar o seu trabalho a ele, né? Inclusive, nós teremos aí exemplos riquíssimos, né, de toda aquela fala que vocês tiveram, né, de como a gente pode compreender a questão da educação ambiental. Aí, nós iremos, então, para os meus colegas de ciências humanas, que irão, né, explanar um pouquinho sobre esse trabalho nessa área. Então, eu vou aqui passar a palavra para minha colega, Frazão. Bom dia, seja bem-vinda, a fala é sua. Obrigada, Nath. Bom dia, professores e professoras. Eu sou Eliana Frazão, PCNP de História, e a gente vai tentar aqui, com toda essa fala da Natália, inclusive que tem uma lei, né, que pede para que se fale sobre a questão ambiental em todas as modalidades e todos os anos. Então a gente vai tentar aqui dar um exemplo, mas eu acredito que em quase todos os objetos de conhecimento a gente consiga fazer esse recorte, mas aqui eu trouxe um. Eu trouxe o Primeira República, que houve nesse momento, o Brasil passava por um processo de modernização, onde as máquinas chegaram tanto na cidade quanto no campo. Houve um êxodo rural muito pertinente, as pessoas vieram para a cidade. Nesse tema a gente consegue, com os alunos, problematizar como que esse campo ficou, quem ficou lá para cuidar da zona rural. E nas cidades, a cidade comportava todo mundo, houve um planejamento, né? E aí como que ficou o meio ambiente nesses locais. Então a ideia é que o aluno entenda as transformações que ocorreram tanto no campo quanto na cidade, advindas da modernização. Como ficou a urbanização em tudo isso? Eu trouxe a Primeira República como um dos
dos objetos de conhecimento, mas a gente pode exemplificar com outros, né? Tem Guerra da Vacina, temos a Revolução Industrial também, que não é no Brasil, que não foi no Brasil, mas que também cabe problematizar como é que ficou essa cidade com essas pessoas chegando, como que o meio ambiente foi tratado com essa explosão populacional nas cidades. Aí com essa temática da Primeira República, eu separei 2 exercícios que tem no caderno do aluno, que a gente usa. Então, é um conteúdo transversal que está previsto já até no currículo em ação. Por isso que eu trouxe um que já está dentro do nosso caderno. Então, aqui a gente tem 2 imagens da Avenida Paulista, uma antes e uma depois, e aí com os alunos contextualizar. O que tem de diferente? O que sumiu de uma imagem para outra? Quais as consequências disso que a gente vê hoje no nosso dia a dia? E esse recorte é importante para que eles entendam que muitos dos problemas ambientais que nós temos hoje são advindos dessa falta de programação ambiental, de não ter pensado no meio ambiente em todos esses processos históricos. São 2 exercícios, esse outro exercício é para que o aluno faça uma pesquisa da onde ele vive, o antes e o depois. Quais foram as mudanças, isso sempre lembrando que é na questão ambiental e não só histórica. Né? Não é porque a gente está em história que a gente vai... essa pesquisa é para que ele fale dos 2 campos, tanto o histórico como o ambiental. Houve alguma consequência da urbanização onde ele mora? Tem saneamento? Tem árvore ainda? Como é que a chuva... Como é que quando chove muito, como é que as coisas acontecem ali? Isso é para que eles problematizem e pensem na questão ambiental, não apenas como uma coisa que ele vê na TV e acontece longe, e que ele não é responsável. Esse cidadão que a gente está formando, ele tem que ter essa consciência ambiental também, tá bom? Oi, Pro Hilder! Professor Hilder, é com você. Bom dia, pessoal. Só me justificando aqui na diretoria de ensino, estou como PCNP de Programas e Projetos, mas a minha formação e o meu cargo é de Geografia. Já atuei como professor de PCNP de Geografia em outra diretoria de ensino. Como no momento não temos o PCNP de Geografia, vamos lá, né? Já que é a nossa área de conhecimento. Referente a como nós estaremos trabalhando, tá? São competências específicas de Geografia do ensino fundamental. Então, são aquelas 10 competências gerais. Dessas 10 competências gerais, nós conseguimos utilizar 2. E a questão da unidade temática. Para nós de Geografia, fica um pouco mais claro a gente conseguir encontrar no currículo paulista quando a gente vai estar trabalhando referente à natureza, ambientes e qualidade de vida, porque ele já apresenta enquanto unidade temática. Nós temos a nossa habilidade hoje que nós iremos trabalhar, né, que é referente a questões climáticas, radiação solar, radiação ultravioleta, ilha de calor, aquecimento global, El Niño, El Niña, efeito estufa e camada de ozônio, entre outros, tá? E objeto de conhecimento, atividades humanas e dinâmicas climáticas. Primeira justificativa é trabalharmos, eu trouxe uma outra forma de trabalhar textos multissemióticos, tá? O que seriam esses discursos de multissemióticos? Aqui nós estamos falando daqueles compostos por vários tipos de linguagem, que é o modo de semiose. Eles combinam diferentes modalidades, como por exemplo, linguagens verbal, escrita, visual, sonora, corporal e digital. Então, neste momento, trabalhar essa questão da multissemiótica com vocês, na questão visual da imagem, trabalho de imagem, e também trabalho digital, que nós estaremos vendo imagens via satélites também. Iniciando a atividade, nós começarmos com uma retomada mesmo de conceito e nós apresentarmos para os alunos a questão do ambiente natural e o ambiente modificado. Aqui nós relatarmos, né, relativo ao pertence ao homem, o que pertence ao período de existência da Terra, relativo à ação do homem, e trabalhar especificamente a questão do dicionário da língua específica de geografia, não só geografia de humanas, mas começar a ter a apropriação da linguagem do antrópico. O que seria o ser antrópico? O que é o processo antrópico? O processo antrópico é aquele processo de modificação, em que o ser humano ele começa a causar uma modificação sobre o meio natural, tá? Quando a gente fala da questão antrópica sobre o domínio da agricultura também, quando eu falo da questão da soja, quando eu estou falando da questão da cana-de-açúcar, quando eu tenho a modificação do homem sobre o meio natural. Existe o ambiente natural e existe o ambiente modificado, mas existe o meio de percurso que o homem tem. Então, essa retomada a ser trabalhada a questão do dicionário específico, a questão do conceito do antrópico.
tá bem? Iniciando essas questões climáticas, nós conseguimos ter um adendo que ele vai ter lá em física, que já inicia em geografia, pensando que o nosso currículo ele é espiralado, pensando que as disciplinas elas convergem em si, elas conversam em si. Trabalhar, por exemplo, a questão da radiação solar e radiação ultravioleta. Algo muito legal de ser trabalhado é nós trabalharmos as questões de cromias de cores. Na geografia, a gente inicia já no 6º ano, trabalhar a questão de cromia e monocromia de cores. O que é essa cromia? Essa cromia é essa variação de cores. Eu começo, por exemplo, ali no violeta mesmo, né? A questão da radiação ultravioleta, e eu vou até a questão do vermelho. Então eu consigo trabalhar a questão do azul, que é a questão de uma caixa d'água que tem uma absorção de radiação um pouco menor, do verde, que são as florestas, uma absorção de radiação um pouco menor. Eu começo aumentando essa granulação, chego num laranja, que é a questão do telhado das casas, recebe uma granulação de radiação maior, e a gente consegue trabalhar toda essa questão da cromia das cores e também absorção. Por exemplo, por que o solo, que ele tem a tonalidade preta, que é a absorção de todas as cores, fica mais quente? Porque ele está absorvendo toda a radiação. Aqui, trabalhando, continuando com essa questão do multissemiótico, mas referente à tecnologia de imagens via satélites, nós trabalharmos a questão do mapeamento da NASA, um mapa construído pela NASA. E aqui nós conseguimos apresentar para os alunos o mapa mundial da energia solar potencial. Como que cada região do mundo recebe essa radiação. Então eu tenho, por exemplo, lá em cima, na parte norte do mapa, a questão do azul, então, que recebe menor radiação solar, então é mais frio, uma temperatura mais baixa. Eu tenho, por exemplo, aqui nessa questão mais central, que começa a vir essa última granulação um vermelho bem mais escuro, que recebe uma radiação solar um pouco mais alta. Então a gente conseguir trabalhar com ele essa questão das cores referente como eu apresento ao mapa, como eu consigo constituir este mapa referente às cromias de cores, referente à radiação, tudo bem? Questão da ilha de calor, trouxe essa imagem que eu acho que é uma forma muito fácil do aluno entender a questão das cores, entender as questões da imagem e a imagem transformada num gráfico. Lá no iniciozinho da imagem, a gente tem o desenho de uma florestazinha, então a gente verifica que a temperatura é um pouco mais baixa. A gente começa a ver quando eu tenho a granulação de casas com a área verde, essa temperatura começa a subir. Mais ao centro eu verifico que eu não tenho área verde, eu não tenho área de floresta, área de preservação ambiental, por exemplo. A temperatura fica mais alta, fica lá 33 graus, ela vai quase a 35 graus. E eu verifico que um pouco mais à frente eu começo a ter uma mistura, um mix de florestas, por exemplo, com residências, e começo a ter uma temperatura um pouco mais amena referente à questão de só cidade. Então, realmente a gente começar a ter a produção do multissemiótico, que é eu transformar um texto, que é o gráfico, numa imagem. E acho que isso é hiper tranquilo a gente trabalhar essa questão da ilha de calor, e acho que fica muito mais fácil até para os alunos entenderem um pouquinho referente à granulação de cor. Tanto que a gente verifica aqui que os prédios, eles ficam numa tonalidade de um cinza para o preto. Eu tenho uma absorção de calor um pouco maior. No verde, absorção de calor um pouco menor, que é referente à absorção da radiação solar. E dois conceitos bem fácil para o aluno entender, porque eu acho que a questão do El Niño e a Laninha fica um pouco complicado de ele entender o que é esse fenômeno, a diferenciação dele. Então, trabalhar com o aspecto regional do Brasil. Então, por exemplo, a questão do El Niño. Eu tenho as regiões do norte e nordeste um pouco mais acima do mapa, regiões de mais calor, um calor mais intenso, e regiões mais abaixo, sul-sudeste, eu tenho climas um pouco mais chuvosos. E a Laninha diferenciado, tá? Eu tenho a região norte e nordeste com mais chuva, e a questão aqui do centro, a questão do sul, sudeste, com um pouco mais de radiação solar. Então, conseguir mesmo fazer uma diferenciação com os nossos alunos de algo extremamente prático para eles. E finalizando a nossa atividade, como é que a gente consegue validar se esse aluno ele conseguiu ter a apropriação realmente dessa habilidade? Coloco aqui enquanto sugestão um mapa mental de que o aluno ele vai explanar toda a questão do aquecimento global. Então ele executará um mapa mental de todo o percurso em que você, professor, trabalhou com ele, e ele construir o mapa mental dele de todo esse percurso das alterações climáticas, tá bem? Pessoal, agradeço. E Ronald, a palavra é contigo. Obrigado, Wilder. Bom dia a todos os professores. Sou o Ronald, PCNP de Filosofia. Então, vamos tentar aqui contribuir com essa reflexão. Eu acho que o importante em todo esse movimento é mostrar essa interdisciplinaridade, é mostrar que o assunto ele pode ser abordado com vários recortes dentro das disciplinas, e a gente vai trazer aqui
algumas sugestões aí para o trabalho com filosofia, e eu vou mencionar um pouquinho com sociologia, apesar de eu não ter apresentado formalmente aí, né, no trabalho, mas eu vou fazer o recorte aqui de sociologia para a gente completar toda a área de ciências humanas. Então, a gente traz aí a habilidade, né, 304, né, então, do ensino médio, né, do primeiro ao terceiro ano, é uma habilidade de ciências humanas, né, e a gente traz essa habilidade 304, que ela vai ser trabalhada no quarto bimestre da segunda série do ensino médio, e vai ser trabalhada no quarto bimestre do primeiro ano de sociologia, também no ensino médio. Então, qual que é essa habilidade? Analisar os impactos socioambientais, né, decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, né, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável. Então, qual que é a proposta dentro de filosofia e de sociologia, e por que não dizer dentro dessa abordagem nas disciplinas das ciências humanas? Trabalhar com o aluno a questão da ética socioambiental. Quais são os impactos, né, das nossas ações com relação ao meio ambiente? A professora Frazão trouxe aqui, né, um recorte histórico bem importante, né, desde lá do descobrimento, né, desse processo de urbanização. O Wilder trouxe aí os impactos sociais com a urbanização, o aquecimento global. Então, a proposta dentro de filosofia e sociologia é abordar como essas ações do ser humano dentro do meio ambiente, como essas ações, né, refletir sobre essas ações, como elas podem impactar tanto as gerações presentes como as gerações futuras. Então, questionar com o aluno, né, a presença da ética nessas ações com relação ao meio ambiente, superando fake news, né, a gente tem ouvido aí muito se falar de política ambiental com o governo presente, né, essas ações de meio ambiente, os impactos econômicos que essas ações com relação ao meio ambiente provocam, e qual é o nosso papel enquanto indivíduo dentro dessa realidade. Então, verificar também, lá em filosofia a gente vai trabalhar as relações com os testes que são feitos em animais, né, os direitos que esses seres não humanos possuem, o uso exclusivo ou excessivo de aparelhos celulares, o que se faz com esses produtos, né, o descarte desses produtos. A gente tem esse avanço tecnológico, e a gente vai discutir em sociologia aí as relações de consumo e consumismo, a velocidade com que a gente descarta esses equipamentos eletrônicos, o impacto que isso tem no meio ambiente, porque a gente, dentro desses equipamentos, tem metais pesados, né, e como é que eu faço, né, o descarte desses materiais, e aí vem dentro dessa ideia da necessidade dos 3 R's, né, que é o reduzir, o reutilizar, o reciclar. Pode passar o slide para a gente, só um pouquinho? Então, eu venho com esses aspectos socioambientais falando dos 3 R's. O que é interessante a respeito dos 3 R's aí, é que dizem que essa ideia dos 3 R's vai surgir lá em 1970, depois do estabelecimento do Dia da Terra, né, e aí, durante as celebrações, né, houve uma sensibilização das comunidades internacionais para a preservação do planeta, né, e aí foi implantada essa ideia, né, que é uma proposta sobre refletir sobre os hábitos de consumo, né, e provocar aí, desenvolver hábitos responsáveis para que a gente possa construir estratégias aí de descarte desses materiais aí no meio ambiente. Então, a filosofia e a sociologia vão trazer aí com muita propriedade essa ideia de qual é o papel dos indivíduos, das instituições, dos estados, dos órgãos multilaterais, no enfrentamento dessas questões socioambientais, né? Como é que a gente constrói as políticas públicas com relação a isso? Qual é o impacto disso na nossa cidadania, como a gente produzir uma cidadania responsável, né, levando em conta aí um consumo responsável, os impactos que a gente gera,
né, socioeconômicos que a gente gera na produção com toda essa questão da tecnologia. A gente pode citar aí, por exemplo, a gente está vivendo uma grande crise hídrica, né, e com relação à utilização aí, a preservação dos mananciais, ou seja, a proposta, assim, só para eu não me alongar muito, é trazer para os alunos essa reflexão, né, de até que ponto a gente deve desmatar, né, até que ponto a gente tem que se preocupar aí com o meio ambiente para alcançar esse avanço econômico e social. A gente pode simplesmente ir lá derrubar a floresta toda com um mote de desenvolvimento econômico. Até que ponto a gente pode fazer isso? Se a gente tem que se preocupar ou não com essas gerações futuras? Qual é a nossa responsabilidade com a conservação da natureza, né, do bem-estar dos povos, né, se a gente pode fazer o que quiser com essa natureza, ou seja, e aí a gente traz, só pode passar o slide, traz como uma ideia de trabalho, isso aqui está no material do Guia de Transição, né, de Filosofia, que está disponível lá no site da EFAP, né, e aí esse texto, ele é um texto do jornal aí da USP, né, falando sobre um seminário de ética socioambiental, que foi promovido pelo Instituto de Estudos Avançados, né, da USP, e aí eu tenho aí 2 pesquisadores, né, da USP, né, o diretor do Instituto, né, de Biociências, que é o Marcos Buchenwald, não sei falar direito o nome dele aqui, e o doutor de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Luciano Félix, que vão abordar a importância da reflexão ética nas questões ambientais e vão apresentar aí a necessidade de se promover debates sobre esse tema. Então, eu não vou me alongar aqui sobre o texto, acho que é um texto bacana de trabalhar com os alunos, e aí ele vai só apresentar alguns temas, como conscientização com relação ao meio ambiente, a influência do homem, né, sobre o meio ambiente, a ideia também de trabalhar que o homem não é o centro do meio ambiente, né, que a gente não é o centro do meio ambiente, mas a gente é parte dele. Ele vai trabalhar ideias como a iniquidade social nas questões ambientais. O que é essa iniquidade social? É o não cumprimento das leis e das normas ambientais, né? A maneira como a gente se relaciona com os seres não vivos, né? Com os não humanos, como eles são tratados, se a gente se preocupa ou não. Estou acabando lá com a parte ali do Pantanal, né, a gente vê tantas reportagens falando das araras azuis, né, que estão em processo de extinção. Eu tenho uma preocupação, como é que a gente trata esses seres não humanos, né, com relação ao meio ambiente? Então, é um material rico de trabalho, eu acho que é uma proposta integrada. Lá em Sociologia, vão se trabalhar, por exemplo, com as questões relacionadas aos impactos socioambientais decorrentes das práticas, né, dos indivíduos, das instituições, a partir das contribuições de alguns sociólogos, e aí a gente pode citar aí, tem textos lá no material de Sociologia, que é o Currículo e Ação lá do primeiro ano, o último caderno. Então eu tenho lá textos do Anthony Giddens, né, do Ulrich Beck, né, e que vão estar trabalhando com essas temáticas, vão falar sobre os desastres ambientais, quais os aspectos que trabalham essa questão das incertezas que são fabricadas nesse momento. Tem até um sociólogo que eu gosto muito, que é o Zygmunt Bauman, que vai falar dessa modernidade, né, da modernidade líquida, dessa pós-modernidade, os impactos que a gente tem, né, com os desafios das ações dos seres humanos com relação a essa relação com o meio ambiente. Então, é um universo rico para esse trabalho interdisciplinar. Vocês percebam que a gente vai trabalhar com muitos conhecimentos que vão ser desenvolvidos nas outras disciplinas, vai trabalhar muito com biologia, vai trabalhar conjuntamente com geografia, com história, com língua portuguesa, com as outras disciplinas. Então, o professor, ele vai ter esse leque de ações para fazer esse trabalho, e aqui, como proposta final, a gente pode sugerir para os alunos, dentro das disciplinas de filosofia e sociologia, a produção de um artigo de opinião, né, e pode trabalhar de forma mais estreita e mais íntima com os professores de língua portuguesa.
Eu espero ter contribuído aqui um pouco, é um tema longo, né, e a gente pode ficar horas aqui conversando, mas aí o nosso tempo aqui não permite. Então, eu espero ter dado uma ideia para vocês de como trabalhar. Então, passo a palavra aí para minha amiga de língua portuguesa, a professora Flávia. Obrigada, pessoal. Nós vamos agora para a contribuição de linguagens e suas tecnologias. Minhas amigas Flávia e Melody, a fala é de vocês. Bom dia, sou a PCNP Flávia de Língua Portuguesa. Assim como o Ronald falou e os outros colegas falaram, né, existem diversas possibilidades de reflexão aí a partir desse texto. Língua Portuguesa vai usar aí, nessa perspectiva da proposta integrada, o mesmo suporte de humanas, né, a ideia é a gente trabalhar a interdisciplinaridade, então a gente vai falar um pouquinho do mesmo texto, né, como o Ronald aí já deu um spoiler da questão da produção de artigo de opinião, a gente costuma trabalhar bem articulado, porque nesse texto ele apresenta alguns temas, né, da conscientização que o meio ambiente existe, nos influencia, que o homem não é o centro do meio ambiente, mas parte dele. Então nessa perspectiva, a nossa proposta em língua portuguesa é realmente a produção de um artigo de opinião. Aí a gente tem um recorte do currículo do 8º ano que ele diz, né, o campo de atuação, o campo jornalístico midiático, nas práticas de linguagem, a produção de textos, que a gente sabe da importância de se trabalhar a produção de textos, né, o objeto de conhecimento é textualização de textos argumentativos e apreciativos, e a gente fez um recorte das habilidades do 8º ano e depois do ensino médio. Claro, a gente colocou aqui o 8º ano, mas o professor ele vai adaptar quando ele for fazer uma produção com o aluno do 6º, do 7º, do 9º, né, de acordo com o nível de proficiência dos alunos. Então, a gente tem as habilidades, produzir artigo de opinião, tendo em vista o contexto de produção, dado a defesa de um ponto de vista, utilizar articuladores de coesão que marquem as relações de oposição, exemplificação, ênfase, e utilizar contra-argumentos que marquem as relações de oposição, exemplificação e ênfase. Porque a gente sabe que qualquer texto argumentativo, eles vão precisar daqueles operadores, né, coesivos, que são as estratégias, né, os encaixes, para a gente saber, para o aluno conseguir mostrar para onde o texto dele está indo, né, que ideias que ele defende, como é que essas ideias se conectam, como é que eles vão evidenciar essas estratégias argumentativas, né, qual é o sentido do texto dele, como que ele vai colocar esses contra-argumentos. E a gente sabe que ao longo da vida toda acadêmica, ele vai precisar saber argumentar, saber se posicionar. Então, a partir do suporte já dado por filosofia e sociologia, a proposta é que o aluno produza um artigo de opinião. Pode passar, Rani, só para a gente falar da habilidade do ensino médio, que é uma habilidade também da 2ª série, né, que está lá, assim, é uma habilidade diária, que fala formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Então, qual é a proposta em si? Pode passar, Rani, por favor. A gente tem lá, com base no suporte utilizado no componente de filosofia, solicitar aos alunos que produzam um artigo de opinião acerca da necessidade da conscientização que o meio ambiente existe e nos influencia, evidenciando a importância dessa reflexão. Como eu disse, claro que cada professor, cada série ano vai fazer as suas adequações para que essa argumentação seja mais eficaz. Claro que um aluno do ensino médio, principalmente um aluno da 3ª série do ensino médio, deve produzir um artigo de opinião, já respeitando, sim, todas aquelas habilidades, as estratégias argumentativas, os operadores argumentativos se encaixando, né, conectando as ideias, e a gente sabe que no ensino fundamental isso está em desenvolvimento. Então, o professor vai ter que ter esse olhar, mas desenvolvendo no aluno essa habilidade da argumentação tão importante e tão necessária. E agora essa é a contribuição assim de língua portuguesa para esse projeto, que a produção de um artigo de opinião, ela já vai mobilizar
todas as outras habilidades, seja de geografia, seja de história, né, não só filosofia e sociologia, fora as outras dos outros componentes da área de linguagens, que a Melody vai falar um pouquinho com vocês, mas quando o aluno ele precisa fazer, só para a gente lembrar que quando um aluno precisa fazer um artigo de opinião, quando ele precisa produzir um texto, ele vai ter que mobilizar essas habilidades, ele vai ter que mobilizar todos os conhecimentos como estratégias para que seu texto evidencie aquilo que foi pedido. Eu agradeço, espero ter contribuído um pouco, e eu passo a palavra agora para a Melody, que vai falar com vocês sobre os outros componentes da área de linguagens. Obrigada, Flávia. Bom, então, continuando aí a área de linguagens, bom, eu vou falar então um pouquinho dos outros componentes que fazem parte da área de linguagens, né, então, pegando sobre a habilidade que nós estamos trabalhando, né, ela faz parte ali dentro da competência 3, que é utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Então, a partir do suporte dado lá em filosofia e sociologia, né, em língua inglesa, os alunos eles vão analisar lá na segunda série, lá no quarto bimestre, eles vão analisar o quê, né? Os desastres naturais. Então, o professor ele vai trazer para o aluno a análise do mapa mundi, né, para que eles possam aí relacionar os ícones do mapa. Então, isso já vai, para vocês perceberem, né, já vai sendo trabalhado lá em geografia, né, isso vai sendo trabalhado no componente da língua inglesa, né, que daí eles vão ver o quê? Os exemplos de desastres naturais. Então, eles vão observar quais são os desastres, onde mais ocorrem os desastres, o porquê que ocorrem, né, e depois eles vão organizar ali, do mais crítico para o menos, né, crítico, os desastres, né, e olha só que bacana, a partir para fomentar, né, todo o artigo de opinião que vai ser trabalhado em filosofia, em sociologia, o aluno ele pode, a partir dessa atividade, fazer ali uma produção de texto, ou fazer ali uma edição de um texto, né? Ele também vai verificar as imagens, né, que também não deixa de ser uma forma de texto, né, textos multissemióticos, né, onde ele vai conseguir fazer essa análise e ele vai conseguir fazer uma intervenção ali para ele saber o que ele pode contribuir com aquilo. Isso também vai ao encontro de uma habilidade que é trabalhada lá nas ciências, na área de ciências, desculpa, a habilidade número 101, que é analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, olha só que bacana, né? Em língua inglesa, a gente pode mobilizar as habilidades de outras áreas, né? Então, para que isso? Para que o aluno ele possa compreender, né, qual o impacto esses desastres, né, compreender os impactos que os desastres naturais eles podem causar no seu cotidiano, quais as atitudes que ele pode tomar para prevenir esses desastres, né, e prevenir os futuros, e fazer com que ele enxergue que as atitudes dele aqui enquanto munícipe pode colaborar num todo. Então, vejam só, né, a gente mobilizando essas habilidades, a gente pode fazer com que o nosso aluno, ele possa tomar as decisões corretas, né, utilizando a habilidade ali da área de linguagens. Pode passar para o próximo, por favor. Em arte, né, utilizando ainda o mesmo suporte, o aluno ele pode
fazer a produção ali, né, de uma improvisação de teatro, pode ser realizada uma organização ali de um festival de teatro, uma mostra cultural, né? Então, o tema que é trabalhado em arte, que é teatro, e o mostrar, anunciar, da produção poética na escola, ele pode fazer essa intervenção, né, para mobilizar os outros colegas das outras séries, né, das outras séries ano, para a realização aí do uso consciente e também, né, da preservação aí do meio ambiente, tá? Pode passar, por favor. Já em educação física, também é um tema trabalhado aí na segunda série. O tema principal é corpo, saúde e beleza. Os alunos, eles vão reconhecer os seus próprios hábitos de vida, né, e os fatores de risco para as doenças hipocinéticas, que seria, no caso, a doença, né, o sedentarismo, que é a falta de movimento, hipocinéticas, né, a mudança de hábito e conscientizar a comunidade escolar para que possa ocorrer essa mudança de hábito, e a questão da alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos. Quando a gente vai observar que é a proposta nossa aqui, a nossa proposta, né, para que seja analisado em ATPC, com todos os professores, né, não só da área de ciências, mas com os professores de todas as áreas, né, que seja feita uma análise do currículo, né, das habilidades, para que esse trabalho possa acontecer. Então, essa proposta que é dada lá no caderno da segunda série, em Educação Física, ela vai ao encontro da habilidade que é trabalhada na área de ciências, a habilidade 310, que é investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos, saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros, e identificar necessidades locais e ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população. Aí olha que interessante, esse tema ele é abordado em biologia, né, tratando ali a saúde individual e coletiva, que também em educação física nós tratamos, mas voltado mais para a prática de atividade física, né, por conta aí das doenças hipocinéticas, vendo aí a questão da segurança alimentar, a garantia básica nutricional, saneamento básico, vacinação, a saúde individual com relação à higiene e alimentação equilibrada. Em química, é feito lá sobre o tratamento de esgoto e água, que também influencia bastante por conta aí das questões de hidratação. Se não existe saneamento básico, esse indivíduo não se hidrata, né, ele não tem ali os nutrientes adequados na água, então ele vai ter prejuízo na hora da prática de atividade física. Os alimentos, a estrutura e propriedades dos compostos orgânicos, né, a questão da proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas, alimentação saudável e nutritiva. Então, olha que legal, né? Fazendo esse trabalho, tendo essa visão, a gente consegue aí um componente colaborando com o outro, para que o aluno ele possa entender que o conhecimento ele não é fragmentado, né? Então, a gente pode fazer o quê, né? Com esse trabalho aqui que está sendo proposto em educação física, né? Fazer com que o aluno ele compreenda e possa tomar a decisão para uma alimentação saudável, e optando, né, pelo aproveitamento integral dos alimentos, para que ele possa diminuir o desperdício, né, que isso vai impactar nas questões lá do lixo, né, a quantidade de lixo que é produzido dentro da residência dele, né, o lixo que ele produz, e também contribuir para um mundo mais sustentável, para obter ali de um ingrediente todo o seu potencial nutricional. Então vejam só como é bacana quando acontece essa visão, né, de um todo. Quando nós trabalhamos como área de conhecimento e também quando nós fazemos um estudo dessas habilidades, nós vemos que um colabora com o outro, né, para consolidar a habilidade ali da nossa disciplina, do nosso componente curricular. Eu falei um pouquinho rápido, né, por conta do nosso tempo,
mas eu agradeço o convite da Nath, né, para a realização desse trabalho. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz, de matemática, para que ele possa falar aí um pouquinho sobre a habilidade aí dentro da área de matemática. Bom dia a todos, sou o professor Luiz Agrela, PCNP de matemática aqui da diretoria de Osasco, e vim falar aqui um pouquinho como que a gente pode contribuir na nossa componente aí para a educação ambiental. Como ela faz parte de todo o currículo, tem que ser trabalhada em todo o ano, desde lá do começo, escolhemos aí demonstrar que a partir do 5º ano, a gente já consegue aí colocar uma habilidade, que é de realizar pesquisas envolvendo variáveis, né? A gente colocar isso em forma de organizar em tabelas, gráficos. Então a gente já pode ir lá desde o 5º ano, já ir colocando as temáticas de educação ambiental vinculada à matemática. E aí colocamos aí para o ensino fundamental um pequeno exemplo, que é no próximo slide, onde a gente já consegue aí, mensurando aí essa habilidade, que o aluno consiga visualizar ali. Então, por exemplo, consumo de energia está diretamente ligado a hidrelétricas, a consumo de água, então aí também ao consumo de água, né, que a gente sabe que, como foi mencionada, a crise hídrica, então a gente consegue trabalhar uma temática, um exercício, onde ele mensura os gastos que impactam diretamente, né, na natureza, né. Temos também um próximo exemplo aí, onde a gente coloca, no próximo slide, por favor, a gente coloca também essa mensuração de quantidade para que o aluno vá analisando, né, o quanto de gastos, e aonde ele vai ter ideia de quantidades de desmatamentos, de gastos. Próximo slide, por favor. Nesse segundo exemplo aí, a gente colocou um gráfico que aí mostra o desmatamento da Amazônia. Então, a gente colocando em dados numéricos para o aluno ter essa mensuração de quantidade, já totalmente vinculada à educação ambiental. Para o ensino médio, que é no próximo slide, por favor, a gente selecionou a habilidade aí do 9º ano, resolver elaborar situações, problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Então, segue aí, no próximo slide, o exemplo disso. Então, a própria habilidade já põe aí de coisas ambientais. Pegamos aí um exemplo, né, de proporcionalidade, para ele ter uma ideia, né, de revitalização de um parque. Quanto mais árvores, a gente pode ter um aumento aí de oxigênio. Então, depende da forma que o professor foi trabalhando. A gente pode vincular totalmente a educação ambiental, que na própria habilidade menciona. A gente colocar aí um exemplo onde o aluno tem que ter essa noção de quanto mais árvores, a gente tem mais produção de oxigênio, e aí a gente consegue aí vincular, mensurar quantidades, né, vinculada à educação ambiental. Pegamos também um próximo exemplo no próximo slide, por favor, aí, essa é a continuação, né, da resolução do exercício, para ele entender, né, a proporcionalidade direta ou inversa, né. No próximo slide tem o segundo exemplo, né, de água, e aí a gente vinculou aí com contaminação totalmente ao encontro da educação ambiental, mostrando que o óleo, ele contamina quando é jogado na água, ele contamina uma quantidade de água. Então, também vai ser trabalhado aí com o aluno para ele mensurar o que ele fala, né, o que ele vê de quando ele joga ali o resto do óleo de uma frigideira na pia, o quantos litros ele está contaminando. Então, a gente pode trabalhar aí a temática também aí, tanto aquela primeira do 5º ano, a gente pode mensurar, né, fazer tabelas, para ele mensurar, fazer gráficos, e também a de ambiental aí, de proporção, para ele ter noção de quantidade, do quanto ele pode, simplesmente por 1 litro de óleo ali,
que ele joga, ele descarta ali na pia da casa dele, na cozinha, e ele pode estar um impacto dessa ação no meio ambiente. Então a gente consegue aí fazer com que o aluno mensure essas quantidades do que ele próprio está fazendo ao meio ambiente, tá bom? Essa é a minha colaboração. Passo a palavra para a Nath. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Nós temos agora a contribuição da área de tecnologia, da Irane. Fiquem à vontade. Obrigada, Nath. Meu nome é Dayana, gente. Eu sou PCNP de Tecnologia, estou junto com a equipe aí com o Ranieri. Agradeço a presença de todos. Então, pode passar, Ranieri, por favor. Nós trazemos uma habilidade que nós encontramos aqui no caderno do 8º e dos 9º anos, no volume 3, seria do 3º bimestre, né? Então, a habilidade trabalhada aqui é a 07, que é utilizar as TDICs para promover práticas de consumo consciente, tá? O objetivo principal dessa atividade, que está na unidade temática aí de éticas legais envolvidas nos usos das TDICs, nós podemos usar aí a atividade aqui é a nossa casa. Então, o objetivo da atividade é fazer os estudantes pensarem sobre o impacto do consumo da vida moderna e de suas consequências para o planeta, desenvolvendo um olhar crítico para as necessidades que criamos por influência da mídia na própria sociedade e o que não tem de real nisso, né? Então, o que a gente pode fazer? A partir de uma análise crítica, voltando um olhar aí para o consumismo, como o Ronald já tinha falado aí no ensino médio, da quantidade de dispositivos que cada pessoa possui neste mundo, né, que antes mesmo dessa atividade já tem umas informações dizendo que cada pessoa tem em torno aí de dois dispositivos eletrônicos, pode ser um smartphone, um tablet, um smartphone junto com um computador, e lembrando que também não é só os smartphones, né, a gente pode usar também o fogão, a geladeira, a televisão, como dispositivos. Lembrando também, né, partindo aí de uma pesquisa em grupo com os alunos de como fazer esses descartes, né, e como ele pode ser, quando for feito incorretamente, o que ele pode trazer de problemas aí para a natureza, bem como também para os seres, para a nossa saúde e para a saúde dos seres vivos. Então, por exemplo, a partir aí de perguntas assim, como fazer o descarte correto, quais os efeitos desses descartes de forma não consciente para a sociedade, quais os materiais que compõem esses aparelhos que podem trazer prejuízos para o meio ambiente, como as pilhas e as baterias que possuem o lítio, o que isso pode trazer de ruim consequência para a gente, como a intoxicação, que pode trazer problemas neurológicos, né, e trazer um debate na sala de aula depois dessa pesquisa, e para concluir essa atividade, eles podem criar campanhas sobre o descarte consciente desse lixo eletrônico e depois publicá-las em redes sociais. E também, ao mesmo tempo, né, procurar também dentro do bairro quais os lugares corretos para se descartar esses lixos eletrônicos, como também da cidade, no caso aqui de Osasco, né. Rani, se quiser dar uma contribuição aí. Parabéns, Dai, você falou brilhantemente. Então, voltado para a questão de tecnologia, mas a questão de descarte mesmo, que a Dai falou, e como pode prejudicar. Como que a tecnologia pode te ajudar, criação de aplicativos, uma criação aí de um site, de algo em que possa aí ter uma ampla divulgação sobre o descarte, sobre como pode causar mal, a questão de simplesmente jogar no lixo. Eu posso pegar uma pilha e jogar no lixo comum, o que pode acontecer. Então, é interessante que o aluno realmente saiba aí que a tecnologia ela veio, tá forte, e como ela pode te ajudar, mas se eu não souber utilizar ou como descartar ou o que fazer, ela também pode prejudicar a questão de meio ambiente, tem todo um processo aí. Então, prestar muita atenção mesmo em como a tecnologia pode te ajudar, e as partes que me atrapalham aí, como que eu posso melhorar ou descartar de uma forma correta, ou fazer aí com que a tecnologia possa contribuir e não atrapalhar, né? Então, tecnologia aí na questão da orientação aí da reunião de trabalho, é isso aí. Aí eu passo para você, Nath, e você dá sequência. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigada, Dai. Obrigado, Rani. Bom, pessoal, nós passamos aí pelas áreas, né, do conhecimento,
realizando aí uma análise, né, de como o tema ele está atrelado à perspectiva, né, de ação, de desenvolvimento das habilidades e das competências de todos os componentes. A intenção é apresentar para os senhores aí possíveis formas, né, de atrelar, né, esse trabalho dentro das unidades escolares. A nossa intenção, enquanto núcleo pedagógico, é fomentar, né, essas discussões, fomentar aí o trabalho em ATPC. Nós queremos muito, né, é altamente recomendado, até mesmo pelo programa de alfabetização ambiental, quanto aqui, né, seguindo uma orientação a nível diretoria de ensino, que o tema seja trabalhado, seja discutido e que nós possamos, né, desenvolver projetos ou ações dentro das unidades escolares de maneira consciente, para que nós possamos trabalhar de maneira intensificada o tema, né? E aí eu gostaria de também deixar aí novamente a informação que a nível institucional nós temos aí as formações, né, que é o Programa de Alfabetização Ambiental. Vocês já têm um cronograma pré-estabelecido das formações, dos encontros que já aconteceram, onde vocês podem, devem ter acesso lá no CMSP. Vocês têm também como consultar lá no slide 5, né, as datas, e está no repositório, tá bom? Outra questão, vocês têm aí uma série que está sendo desenvolvida também a nível SEDUC, lá no Centro de Mídias, que é que chama, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, todas as sextas-feiras, né, das 15 às 17h15, né, o Centro de Mídias promove esse encontro onde eles debatem, né, e socializam e demonstram como trabalhar, como intensificar, ou até mesmo, né, como implementar aqueles objetivos dentro da prática pedagógica das unidades escolares. Então, vejam que nós temos subsídios bastante vastos aí com relação ao tema, de maneira institucional, e a nossa orientação é que, a partir, né, de hoje, que vocês promovam, enquanto interlocutores, né, os professores que foram aí convocados, né, para este encontro, que vocês promovam, né, esse diálogo, articulem junto à gestão, coordenação, para que seja desenvolvido, né? Pode passar. Outra coisa, pessoal, vocês estão recebendo aí também no chat o link dos materiais, né? Então, vocês estão recebendo, né, as apresentações, todos aí a bibliografia, né, que subsidiou aí a elaboração, né, da nossa apresentação. Inclusive, vocês irão receber também esta informação que é muito importante, né? Lá na Circular, que é o nosso veículo de informação oficial aqui da diretoria, junto a vocês aí na escola, Circular 240, né, que fala do nosso encontro de hoje, mas também traz aí a nossa proposição de trabalho. Vocês, né, enquanto articuladores, terão aí, né, a função de promover essa articulação dentro da unidade escolar, com, né, o auxílio, né, do PC, e nós gostaríamos, né, que os senhores, a partir dessa promoção, né, dessa propositura da temática, encaminhássemos para nós, né, até o dia 18/11, né, a ficha, né, de trabalho
que vocês irão desenvolver ou que já foi desenvolvida aí na escola. Pode passar, Rani, que eu acho que fica melhor para que eles compreendam. Né? A nossa proposição é um relatório de evidências. Né? A partir, então, desse trabalho que vocês irão propor ou que já foi desenvolvido, vocês, né, realizem aí o preenchimento desse relatório de evidências bem simples. Garanto que os professores coordenadores já conhecem, né, este material, visto que já foi desenvolvido aí nas áreas de português e língua portuguesa e matemática, mas aqui até o dia 18/11, nós estamos propondo que seja desenvolvida e encaminhado para nós. Lembrando, lá do começo da nossa orientação, nós falamos sobre o desdobramento deste encontro. Nós faremos aí, né, um desdobramento com vocês futuramente. E este relatório irá subsidiar o nosso trabalho, né, a longo prazo. E vocês podem ver aí, então, nós temos, né, a descrição, né, das atividade do grupo, né, que irá trabalhar, segmento, turmas, habilidades, ações e etapas, as evidências que podem ser foto, pode ser um link, pessoal, de materiais, um link de um vídeo que vocês trabalharam, qual foi o objetivo, a descrição. Eu faço aqui, abro um parênteses nessa questão das evidências das fotos, né? O tema, ele é bastante amplo, vocês têm aí uma gama, né, de informações, de meios por onde levar a temática até o nosso aluno. Vocês têm, por exemplo, a questão das eletivas, lembrem-se disso, né, é um meio aí de desenvolver, né, a temática. Vocês têm também a questão do projeto de vida, né? Acredito que vocês devam conhecer e ter alunos que têm projetos de vida, que estão engajados com a questão da educação ambiental, com a questão da sustentabilidade ou de áreas, né, de atuação que estejam atreladas e vinculadas, né, ao tema. Pode passar. Depois vocês vão lá para o final, vocês têm aí o impacto, os recursos utilizados e a equipe. Agora vejam bem, Natália, como a gente vai enviar isso? Vocês vão preencher e encaminhar, né, ou para o coordenador, para a gestão, para que eles encaminhem para nós. Mas a gente desenvolveu aqui vários, né, projetos, nós temos várias ações, nós trabalhamos em eletivas, trabalhamos no PV, trabalhamos em diversas perspectivas. Vocês, enquanto unidade escolar, vão ter autonomia de preenchimento, né, do relatório e autonomia de encaminhamento dessas evidências. Então, o que vocês acham que é mais significativo? Mandar uma gama imensa ou elaborar um único relatório que contemple todas essas ações, tá bom? Fica aí a reflexão e a autonomia. E, claro, me coloco aqui à disposição para esses esclarecimentos, mas o que não pode deixar de existir é essa articulação entre vocês, né, professores, e também entre, né, a coordenação e também que o tema seja desenvolvido em ATPC. Pessoal, nós vamos encaminhando então agora para a finalização, né, da nossa reunião de trabalho. Gostaria de finalizar já agradecendo a participação, né, dos professores que acompanharam aí a formação, agradecendo a participação de todos os colegas aqui do Núcleo Pedagógico, nossos parceiros aí. E deixo aqui também, né, a orientação da proposição deste encontro. Nós temos aí, então, professores que serão, né, os multiplicadores, os articuladores da temática na unidade escolar, caminhando, trabalhando sempre, né, com o auxílio dos professores coordenadores que também estão aqui conosco hoje. Né. Nós aguardamos, né, até o dia 18/11, os trabalhos, né, de vocês vinculados ao tema. Vocês têm toda essa informação, professores, né,
Aí, na circular 240, vocês têm os materiais de hoje no link, tá bom? Quaisquer dúvida, eu estou à disposição aqui no Núcleo Pedagógico, né, o canal direto, vocês podem aí entrar em contato, os professores coordenadores estão lá no grupo conosco, tirem suas dúvidas, mas fiquem tranquilos que haverá, então, os desdobramentos da temática nos ATPCs futuros e nós vamos sim amadurecer, né, esse encontro, as proposições, e eu quero agradecer aí a presença de todos. Foi um prazer, tá bom? Até a próxima e até breve. Um abraço.